Comida e literatura são tema de oficina. E no aniversário de Darwin, uma matéria especial sobre o evolucionismo. Esses são os destaques do Circuito UFMG Festival, que começa agora. Olá! Hoje o nosso cenário é o Espaço do Conhecimento. E a gente começa essa edição querendo saber: você gosta de ler? E de comida? Nesta semana, quem visita o Centro Cultural UFMG é convidado a misturar esses dois prazeres. Festim na Academia, encontros da literatura com a gastronomia. Este é o tema de uma das oficinas do Festival de Verão da UFMG. Nela, os participantes entram em contato com obras literárias que flertam com a culinária, da prosa à poesia, passando pela ficção. A proposta do curso é o exame, a leitura e a análise de um corpus bem variado, que compreende autores de diversos tempos, alemães, franceses, brasileiros, muitos mineiros, como o Drummond e o Nava, por exemplo, portugueses, que trabalham com esse tema da comida, da gastronomia e da culinária em seus textos. No curso, entram em discussão momentos consagrados relacionados ao alimento e a nossa relação diária com a comida. Eu sempre coloco que a literatura ela tem um discurso de atrito, que vai contra essa glamorização que a comida está tendo no nosso tempo, essa fetichização, a comida virou um espetáculo, e eu acho que ela coloca questões importantes na contemporaneidade que vale a pena a gente examinar com mais cuidado, assim, com mais rigor. Então hoje, por exemplo, a gente está trabalhando o que é uma mesa. O que são os lugares à mesa? Por que é tão importante vamos pensar, na Bíblia está sendo colocado, a gente conhece comer e beber e fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia, e como que esse paradigma do vinho e do pão a literatura reconfigura e a literatura apresenta de outra forma. Oportunidade de juntar duas paixões que motivou estes estudantes a participarem da oficina. Quando eu fiquei sabendo que trabalharíamos a questão da comida, que para mim é uma novidade nesse campo, eu achei que nos acrescentaria demais. E já conheci a professora Sabrina, já foi minha professora, e foi o que me ajudou na escolha. Eu gosto de literatura, eu gosto de culinária. Eu acho que a possibilidade de unir esses dois lados de uma mesma coisa é interessante. Estamos experimentando várias formas literárias para fazer uma mistura que no final faz uma farofa de textos e literatura. Conjugando teoria e prática. Na oficina, os alunos têm uma forma saborosa de concluir o aprendizado. Todos os alunos que estão nessa oficina, eles estão convidados a inventar uma receita, inspirados nesses textos, nesse corpus, que vão executar na sexta-feira. A gente vai para a cozinha sexta-feira. Então eu brinco que, diferentemente do Platão, lá do banquete, que só foram as palavras, aqui vai ter a cozinha e vai ter a comida e vai ter esse momento prático. O tema do Festival de Verão deste ano é O Corpo é uma Festa. Mas como será que surgiu essa estrutura de corpo que a gente conhece hoje? No dia em que se comemora o aniversário de Charles Darwin, o pai do evolucionismo, o nosso repórter Matheus Avelos foi investigar como essa teoria é vista atualmente. Por mais de 20 anos, Charles Darwin estudou a origem da vida. O naturalista inglês viajou por diversas regiões do mundo para conhecer a relação dos fósseis, espécies e mecanismos de adaptação dos seres ao meio ambiente. A teoria que criou é considerada um marco, pois foram os primeiros estudos que distanciaram o surgimento e a evolução da vida na Terra das justificativas dadas pelos religiosos da época. Darwinismo que até hoje é estudado em escolas de todo o mundo. A teoria da evolução ela é o que unifica a biologia, sem a teoria da evolução você não entende biologia. Você pode entender a parte estrutural da biologia, as classificações, mas nem as classificações, os sistemas de classificação você entende se você não souber teoria da evolução. Você precisa da teoria da evolução para você entender a história da vida na Terra e a complexidade que é essa história. Então, até para a conservação da vida,
é necessária uma compreensão da teoria da evolução. Para o professor, as pesquisas sobre a evolução já ganharam novas perspectivas e, no entanto, os livros didáticos ainda não estão atualizados. Mas o grande problema na educação é não conseguir evitar as polêmicas do tema relacionadas às crenças dos alunos. A sala de aula ela tem uma cultura muito diversa, então quando toca no assunto, né, o professor tem que lidar com ele e muitas vezes ele não está preparado. As ideias de Charles Darwin não foram muito bem aceitas na época dos estudos. E mesmo passados muitos anos, elas continuam dividindo opiniões, principalmente quando nós associamos a teoria da evolução com as religiões. E para falar sobre esse assunto e tentar entender como a sociedade atual pensa sobre esta teoria, nós convidamos esses 3 jovens para debater sobre o tema. A minha religião, ela acredita que todo o universo começou com o Zambi, que é a entidade superior, é o Deus maior dentro da Umbanda, certo? Olorum foi o orixá que criou o universo, criou todas as coisas através de Oxalá. Oxalá dentro da Umbanda é filho de Zambi, certo? E foi Oxalá, que é a partir de Oxalá que todas as coisas surgiram também. Então Nanã, que é a mais velha de todos os orixás, ela deu a Oxalá o elemento do barro, que foi para que ele criasse o homem e desse o sopro da vida. O Espiritismo é uma religião que acredita numa evolução, inclusive universal. Que essa teoria da evolução da Terra é um pedaço da nossa evolução. Inclusive que o planeta evolui com a gente, e energeticamente falando também. Todos caminhamos sempre para a evolução. E dentro dessa evolução, a evolução biológica aconteceu. Eu creio que as coisas foram criadas em algum momento e que elas foram evoluindo e que tudo isso tem o papel de Deus, mas não um papel somente como um criador, distante da criação que, com a própria voz, diz façam-se os peixes ou façam-se as aves e as aves se fazem do nada. No ano passado, até mesmo o Papa Francisco se posicionou a respeito da teoria da evolução. Na oportunidade, o representante da Igreja Católica disse que o darwinismo não contraria o papel de Deus para o catolicismo, fato considerado histórico para o pesquisador de antropologia teológica da UFMG. Os cientistas, claro, as grandes descobertas da ciência vão mostrando que, de fato, o mundo é resultado de um longo processo evolutivo. Então, alguns cientistas cristãos, católicos, por exemplo, um grande cientista, Teilhard de Chardin, né, no começo do século XX, ele vai ser um dos primeiros dentro da Igreja Católica a dizer que não há incompatibilidade entre criacionismo e evolucionismo. Ou seja, o fato do mundo estar em evolução não contradiz que ele tenha sido criado por Deus. E agora, mais recentemente, muitos teólogos, né, católicos, mas protestantes também, têm ido nessa direção. Andando lado a lado, religião e ciência, a discussão sobre a evolução na Terra certamente vai se arrastar por muitos anos. Minha ideia sobre o surgimento do ser humano é a ideia científica, né, de evolução, seja do universo, seja dos seres vivos. A ciência consegue explicar até certo ponto da criação, mas além disso tem que ter uma intervenção divina, aí você pode chamar isso de acreditar em Deus. Peças de um brinquedo popular estão sendo transformadas em robôs lá no Conservatório UFMG. E não são só os especialistas em robótica que estão fazendo essas transformações. A gente vai projetar uns robôs usando kits educacionais Lego, né? A gente está colocando para os alunos um desafio, é uma competição, né? É um esporte, né? Então os robôs vão ver quem é o mais forte, né? Além disso, eles têm que ter um pouco de inteligência, porque eles têm que saber que hora que eles têm que parar de puxar. Eles vão ser programados para fazer o melhor que eles podem, né? Tanto em termos de força quanto de inteligência. Nós estamos criando corpos artificiais, né? Então os robôs são corpos artificiais. Eles podem não parecer muito com um corpo humano, né? Mas eles têm suas características de um corpo, né?
Eu sou leiga e queria assim, ter uma noção melhor de como que funcionava. Ou nós vamos ter que usar a luz para fazer com que eles coloquem a força e um puxe o outro. Então é isso que nós vamos tentar fazer. Eu achava que fosse mais difícil conseguir fazer. O problema agora é porque as pecinhas aqui do Lego são muito pequenas, muito variadas, aí a gente já fica meio perdido, não tem prática, né, em lidar com elas. O Circuito UFMG Festival fica por aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente não esqueceu as sugestões de programação para amanhã. Durante o dia, fechando o ciclo de palestras, o professor Aldécio de Souza Cruz, da Universidade Federal de Viçosa, discute o tema Letra, Corpo e Música, com versões performáticas. E o professor da UFMG, Ridalvo Feliz de Araújo, fala sobre performances ritualísticas na tradição do candombe da Lapinha. As duas palestras acontecem no Conservatório UFMG a partir das 10. Na parte da tarde, será realizada no Espaço do Conhecimento a visita guiada Corpo e Percepção Sonora do Espaço. Nessa atividade, o visitante guia e é guiado de olhos vendados pelo museu. A ideia é que cada um experimente sensações usando os outros sentidos do corpo. A visita acontece às 3h30. Durante a noite, encerrando as programações em ritmo de carnaval, o ensaio dos blocos A Paitucada e Corte Devassa. O ensaio começa às 6 da tarde no Centro Cultural. Não perca!